Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Para todo que crê. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Muito boa noite, irmãos, muito boa noite, amigos, irmãos em Cristo Jesus, irmãos de outras igrejas, de outras denominações e aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Você é muito bem-vindo e que Deus possa abençoar a sua vida. Não sei onde você mora, qual a cidade, qual o estado, mas com certeza Deus lhe colocou neste momento, neste culto, para que você seja abençoada pelo nosso Deus na noite de hoje. Hoje teremos um culto também celebrativo, um culto especial, um culto como aconteceu no domingo passado, um culto muito celebrativo, muito especial. Com certeza Deus vai falar no seu coração, a sua vida nesta noite. Não podemos esquecer de orar pelas famílias, pelo nosso bairro, o bairro da nossa igreja. A igreja está localizada em Fazendinha, na cidade de Araruama, Rio de Janeiro. Então você que está fora do nosso estado, que está nos acompanhando, com certeza precisa ter a localização, pelo menos em nome, a nossa igreja onde está situada. A Primeira Igreja Batista em Fazendinha está situada na cidade de Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Vamos então orar pelas famílias pela irmã Nair, a sua saúde, seus familiares. Vamos orar também pelo Leonardo, ele é parente da irmã Gabriela. Gostaria que os irmãos estivessem orando também pelos seus filhos, para que Deus possa abençoar a irmã Gabriela e o Leonardo, com certeza. Meus irmãos e amigos, hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de Missões Mundiais 2021. E eu gostaria que os irmãos orassem e também pudesse participar deste encontro, mas que também pudesse contribuir, né? Durante esta semana você pode entregar a sua oferta e para que Deus possa multiplicar para a glória dele o trabalho de missões mundiais. O nosso encontro de hoje tem como tema Anunciando Cristo às novas gerações. Está baseado em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9. Que Deus então nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Daqui a pouco a gente volta.
estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Olá, amiguinhos! Boa noite! Tudo bem com vocês? A tia Val tá de volta, graças a Deus, né, amiguinho? O amiguinho, hoje estaremos encerrando a campanha de missões. Passou rápido, né, amiguinhos? Então, a tia Val separou uma história da pequena missionária Gleice. E nós iremos assistir esse vídeo, tá bom, amiguinhos? Até já! A moça da chuva. A China é um país que fica muito longe do Brasil. Quando lá é noite, aqui é dia. Para chegar lá, a pessoa tem de tomar um avião e viajar um dia inteiro e uma noite. Na China, as pessoas não comem arroz com feijão, batata frita, bife, como nós comemos. Elas tomam sopa de verduras, sopa de peixe, bolinhos de arroz. E no café da manhã não tem pão com manteiga, café com leite, chocolate, nem café tem. Elas tomam uma sopinha de macarrão ou um mingau de milho antes de sair para o trabalho. E muitas delas saem tão cedo que acabam tomando o café da manhã na rua mesmo. As cidades são barulhentas, com muitos carros e ônibus, e os trens andam sempre lotados. A China é a nação mais populosa da Terra. Andando pelas ruas, a gente vê muita coisa interessante, mas tem gente que acha tudo esquisito, como os espetinhos de escorpião, que eles fritam na hora. Esse é um prato gostoso para muita gente. Para o missionário brasileiro que vai falar de Jesus na China, o dia a dia é cheio de novidades. Ele tem de aprender a falar a língua principal do país, que é o mandarim, e no início ele não entende nada. Para a missionária Grace, as coisas são bem fáceis. Ela é chinesa e pode sair e falar com as pessoas sem problemas. Pode comer aquelas comidas diferentes e andar pelas ruas sem ficar perdida. Um dia, seus amigos a convidaram para visitar um vilarejo no alto da montanha para falar de Jesus ao povo. Ela então levantou cedo, ficou bem bonita e foi para a montanha. O lugar era feio, as árvores estavam secas, o capim queimado e as casas eram muito pobres. As pessoas então se aproximaram da jovem e começaram a conversar com ela sobre a vida difícil que elas viviam naquele lugar. Havia mais de um ano que não chovia. As plantas não podiam crescer, as árvores não davam frutos e muitas pessoas passavam até fome. Elas oravam aos seus deuses todos os dias, mas eles nada faziam. Grace então se encheu de coragem e disse: "O Deus que eu sirvo fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Deus da chuva e pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder." As pessoas então começaram a ficar animadas com as palavras de Grace e disseram que se ela orasse ao seu Deus e ele fizesse chover, ela poderia ir todos os dias àquela montanha visitar as pessoas. A pequena missionária foi para casa e orou a Deus com toda a fé e foi dormir. Então, de madrugada, ela ouviu um barulho e correu até a janela para ver. O céu começou a ficar escuro, cheio de nuvens, trovoadas, e uma pesada chuva caiu sobre aquela montanha. Em todas as montanhas ao redor não caiu nenhuma gotinha de chuva, mas naquele lugar a terra ficou fofinha e as plantas começaram a ganhar vida. As crianças brincaram na chuva e todos ficaram felizes com aquele milagre. E quando Grace falou do Evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus em seus corações, porque viram o amor de Deus por eles. Depois de uns dias, essa pequena e valente menina voltou àquela montanha. E quando as pessoas viram ela chegando, correram gritando: "Nós sabemos quem você é! Você é a moça da chuva!" Todos podiam ver folhinhas verdes brotando no solo.
O chefe daquele vilarejo ficou tão feliz de conhecer o Deus verdadeiro que convidou Grace para morar na montanha e ensinar ao povo sobre o Deus que trouxe esperança e alegria àquelas pessoas. Se você quiser, pode orar pelas pessoas que moram naquela distante montanha, para que Deus sempre mande chuva para molhar as plantas e assim elas possam ter legumes, frutas e verduras para se alimentar. E quando você crescer, poderá ser também um missionário ou uma missionária na China, como a Grace. Mas se você começar a falar de Jesus agora, você já será um missionário ou missionária, na sua casa, na sua escola, no meio de seus coleguinhas, onde você estiver. Então, amiguinhos, como acabamos de assistir, a pequena missionária estava na China, um país asiático, onde é muito difícil de falar da palavra de Deus, né? É uma cultura onde prevalece, amiguinhos, muito o budismo e outras religiões com seus próprios deuses. Outra dificuldade era a pobreza daquela região, onde estava a pequena missionária. Porém, nada disso foi obstáculo para ela falar do amor de Deus. Até mesmo, amiguinho, fazer ela desistir da missão, né? Porque os obstáculos, a dificuldade, poderia levá-la, né, a desistir. Mas ela não desistiu, amiguinhos. Pelo contrário, superando tudo, ela foi em frente com a ajuda de Deus, né, amiguinhos? Ela estava decidida, e assim somos nós, amiguinhos. Quando decidimos pregar a palavra de Deus, sendo um missionário, Deus honra e nos ajuda a vencer, né, amiguinhos? Porque só Ele para nos fazer vencedores, né, amiguinhos? É provável que eles ainda não tivessem ouvido falar acerca do amor de Deus, né? E a pequena missionária Grace falando sempre do amor de Deus. Eles estavam passando por uma seca muito grande. Há tempos que naquele local não chovia. Eles oravam aos seus próprios deuses e nada acontecia, porque os deuses dele, amiguinho, não tinham poder, né? O nosso Deus, ele criou o céu e a terra. Olha como ele é poderoso. Foi quando aquela pequena missionária colocou um propósito de oração em seu coração, para que Deus enviasse chuva para aquela pobre gente, porque estava uma seca muito grande. Ela ficou conhecida como a menina da chuva e foi convidada pelo líder daquele vilarejo para morar com eles e poder falar e ensinar mais sobre o amor do verdadeiro Deus. Olha, amiguinho, que coisa maravilhosa, né, amiguinho? Quando nós colocamos o propósito em nossos corações, oramos a Deus com fé, sendo da vontade de Deus, amiguinhos, acontece. Vocês, amiguinhos, também poderão ser vasos de bênção nas mãos do Senhor, no campo missionário, assim como está sendo a pequena missionária Grace, né, amiguinhos? Então devemos buscar o Senhor, orar cada momento, né, amiguinhos? Orar sem cessar. Viva o poder de transformar. Viva Jesus é o poder, né, amiguinhos? Que nós possamos, amiguinho, buscar mais em Deus e pedir a Deus experiências com Ele, né, amiguinhos? E Chaval vai encerrando por aqui, tá bom, amiguinhos? Fico com Deus, uma semana abençoada para cada um de vocês, para cada família, para cada casa, que Deus possa estar guardando vocês
e toda a igreja e todos nós. Tá, amiguinho? Em nome de Jesus. Ficam com Deus, amiguinho. Até a próxima. Assim, Deus permitindo. Saudades, beijos, amores. Tchau! Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Viva, Jesus é poder, eu canto. Viva, Jesus é poder. Viva, Jesus é poder, esperança para todo mundo. Jesus é poder. Jesus é poder. Se no mar com ondas perigosas eu precisasse seguir a nadar, eu faria tudo por amor ao Senhor. Mesmo se tivesse o mundo inteiro e por Jesus precisasse perdê-lo, faria tudo por amor ao Senhor. Cristo, preciso do teu amor em meu ser. De outra forma não posso viver sem Cristo no coração. Se tiver somente um copo d'água e for preciso o deserto cruzar, eu faria tudo por amor ao Senhor. Cristo, preciso do teu amor em meu ser. De outra forma não posso viver sem Cristo no coração. Se no mar com ondas perigosas eu precisasse seguir a nadar, eu faria tudo por amor ao Senhor. Eu faria tudo por amor ao Senhor. Eu faria tudo por amor ao Hoje neste dia lindo, nessa data tão sublime, vamos nós comemorar pela vida que Deus deu. Somos gratos ao Senhor pela data repetida. Parabéns para você por mais um ano de vida. Glória, aleluia, para
Parabéns para você, que isso possa repetir muitos anos com prazer, e que o Espírito Santo esteja sempre com você, dando paz e muito amor, e que possa te encher. Deus que te abençoe, Deus que te ilumine, e que toda a sua vida você possa ser feliz. Eu desejo a você é só a felicidade, que o amor de Deus esteja pra eternidade. Anunciando Cristo às novas gerações. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Um texto muito conhecido dos irmãos. Após a leitura, nós vamos orar ao nosso Deus. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós louvamos a Ti pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concede mais uma vez. Estamos alegres durante o mês de março, primeiro domingo de abril. Nesse segundo domingo, ainda estamos participando da campanha de missões mundiais. Em abril, neste mês, estamos iniciando também o mês da Escola Bíblica Dominical. Pai bendito, ajude o Teu povo, ajude os enfermos da nossa igreja. São muitos que estão enfermos, alguns internados. Tome, Senhor, o Seu servo nas Tuas mãos. Abençoe também os pastores. Há muitas igrejas, Senhor, cujos seus pastores estão internados, estão com a Covid-19. Senhor, cubra os Teus servos com as Tuas mãos protetoras, os seus familiares, os familiares da igreja, os familiares dos nossos bairros. Senhor, esteja conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando. Dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Estamos terminando mais uma campanha de missões mundiais 2021. Um tema muito especial, atualizado. Viva o poder de transformar. A divisa, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que nós queremos é uma transformação de vidas. O que nós queremos é uma transformação nas famílias, nas gerações. Um país totalmente envolvido com a atuação do Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo do seu pastor, mas é o desejo de milhares e milhares de pastores, não só do Brasil e do mundo. Meus irmãos, deseja que haja realmente essa transformação de vidas nas famílias, nas gerações, e que os países, da verdade, sejam países transformados pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos vivendo momentos difíceis em nosso Brasil, no nosso estado, mas especialmente no nosso bairro também. Por quê? Deus tem levantado obreiros com disposição, corajosos, capacitados para a realização de uma grande obra. Então, nós temos uma obra desafiadora, nós temos um bairro desafiador, nós temos um município, meus irmãos, que nos trazem grandes desafios. Nós temos esse Brasil gigante, meus irmãos, do Iapoca ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste,
um país que precisa, meus irmãos, da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Então, Deus quer levantar também em nossas igrejas gerações dispostas e comprometidas com a pregação do Evangelho. Então, o que está faltando em alguns é justamente este comprometimento com a pregação do Evangelho. Portanto, eu gostaria de lhes dizer que eu gostaria de termos uma igreja, PIB de Fazendinha, comprometida com a pregação do Evangelho, como disse na semana passada, ou no outro encontro, de que nós precisamos usar todos os meios de comunicação, usarmos o nosso celular, usar o Zap, usar os e-mails, todas as formas, meus irmãos, para falarmos de Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, requisitos para a realização de uma obra missionária. Como povo de Deus, nós precisamos orar pela obra missionária em nosso estado. Mas quando eu penso no nosso estado, eu vou pensar no Brasil e eu vou pensar também no mundo. Portanto, hoje, um encerramento de missões mundiais. Precisamos contribuir, precisamos conhecer a obra e o que os missionários realizam para a glória de Deus. Então, toda vez que você vai contribuir com uma finalidade, você tem que saber o porquê que está contribuindo. Então, no nosso caso, neste momento, nesta hora, nós estamos exatamente pensando nas contribuições que nós podemos sermos desafiados na noite de hoje, de encerramento, para contribuir com a obra missionária. Em outras palavras, acreditar. Só devemos estar aonde acreditamos no poder de Deus. Tem que acreditar no dono da obra. Às vezes você quer acreditar em você mesmo, não é verdade? Mas você tem que acreditar no dono da obra. Quanto mais abrimos nossas mãos para missões, Deus manda em dobro. Já está mais do que comprovado. A obra é exclusiva de Deus e, meus irmãos, quero lhes afirmar mais uma vez, a igreja, ela é de Cristo Jesus. A igreja não tem dono. O dono da igreja é Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vamos pensar sobre a responsabilidade do crente. Ir a Deus e confessar os seus pecados e receber o perdão pelos seus pecados. Então nós vamos entender que todo crente, ou melhor, todos nós, temos a responsabilidade, meus irmãos, como crentes. E essa responsabilidade, ela foi nos outorgada desde o momento que nós reconhecemos Jesus como Salvador pessoal. Ali, o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, recebemos então a Jesus como Salvador e, meus irmãos, foi nos dada a oportunidade, meus irmãos, de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas como desafios. Então, louvar a Deus em palavras, mas quero dizer aos irmãos em ações. Você gosta muito de missões, ama a obra de missões, acha muito bonito, acha os programas bonitos, mas você tem que traduzir agora, meus irmãos, em palavras, mas em ações. Então é necessário que você ajude, que você contribua, que você se envolva. Então, viver uma vida santa diante de um mundo pecaminoso. Talvez esse seja o maior desafio, meus irmãos, que a Igreja de Cristo Jesus tem hoje. Porque estamos vivendo um mundo de pecado, nós estamos vivendo uma nação pecaminosa, que somente o Evangelho pode fazer, então, esta transformação. E alguém vai dizer, mas pastor, vamos transformar como? Jesus tocando nos corações, nas vidas, as pessoas abrindo seu coração para Jesus, meus irmãos, com a atuação dos nossos missionários, e eu quero até destacar de que você, na sua região, no seu bairro, na sua rua, no seu bairro, você é um missionário envolvido
pela palavra de Deus para pregar o Evangelho. Então nós temos essa responsabilidade como crentes. Temos o nome do crente, temos o título de crente em Cristo Jesus, mas nós podemos e precisamos praticar esse título, ou seja, pregando o Evangelho, com ações, com envolvimentos. Meus irmãos, eu tenho visto que existem muitas empresas que estão neste momento, e até uma emissora de televisão, que está com o combate à fome. Então, milhares e milhares de pessoas estão contribuindo, milhares de empresas estão contribuindo para combater a fome, meus irmãos, nesse tempo de pandemia. Então, muitas igrejas, consequentemente, estão também envolvidas, fazendo também a sua parte. Distribuição de roupas, de alimentos, de uma forma ou de outra, meus irmãos, a igreja está envolvida. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela estará envolvida também dando suporte espiritual, como já disse, neste mundo pecaminoso. Então, ou seja, nós estamos para dar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e levá-la a outros sem Cristo e sem salvação. Então, todos precisam de Jesus, todos precisam conhecer Jesus, todos precisam ou precisamos ter a responsabilidade como crente. É para isso e para tanto que os nossos missionários são enviados, meus irmãos, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo, que é exatamente o objeto do nosso encontro desta noite, anunciando Cristo às novas gerações. Anunciando Cristo às novas gerações, é o nosso tema. Então veja, irmão, primeiro item, requisitos para a realização da boa obra. Segundo item, responsabilidade do crente. E agora, o terceiro item, depois estaremos caminhando para a conclusão, chamados. De acordo com a primeira carta de Pedro, somos chamados. Você é chamado por Deus para a realização desta grande obra. Eu, como pastor, e os demais pastores, somos chamados, temos um chamado, temos uma vocação para continuar realizando a obra que o Senhor mesmo então nos confiou. Mas aí agora nós vamos trabalhar um pouquinho com o texto. Normalmente trabalhamos com o texto no início do estudo, na introdução. Mas eu quero neste final, não posso esquecer de trabalhar com o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9, que vale a pena, meus irmãos, repetir para a gravação dos irmãos e amigos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como já falamos, de acordo com a primeira carta de Pedro, nós somos chamados das trevas para a luz. Estávamos em trevas, estávamos negando em alguns momentos a mensagem de Cristo, não o reconhecíamos como Salvador e Senhor de nossas vidas, estávamos, meus irmãos, em algum momento em tremenda escuridão, e agora, meus irmãos, recebemos a luz gloriosa de Cristo Jesus, então, em nossas vidas. Então, quando isto acontece, ou quando aconteceu, ou quando irá acontecer na vida de alguém, para sofrer e fazer o bem. Então, há a necessidade de nós percebermos que em alguns momentos teremos perseguições como crentes, muitos crentes perseguidos, muitas igrejas perseguidas, não só aqui, mas no exterior. Em algum momento, agora com a pandemia, estamos também, algumas igrejas fechadas, alguns decretos, meus irmãos, proibindo as igrejas de abrirem, mas o templo pode estar fechado. Mas a igreja de Cristo Jesus é uma igreja viva, é uma igreja acesa, resplandecente, é uma igreja luz, como diz a palavra do nosso Deus na sua carta de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9.
também, meus irmãos, para retribuir o mal com o bem. Então, o que nós pudermos fazer como igreja, haveremos de fazer porque estaremos cumprindo a palavra do nosso Deus. Estaremos cumprindo aquilo que Deus tem nos orientado. Mas a nossa intenção no futuro é para receber a bênção, meus irmãos, como herança. Então, esta herança, ela vai acontecer na nossa partida, quando nós encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, e quando Cristo fizer chamada, com certeza lá nós estaremos. Eu tenho essa certeza, e você tem essa certeza, ou você precisa ter essa certeza neste momento. Quem sabe você está ouvindo esta mensagem missionária, você está afastado da igreja, você se converteu em algum momento, você aceitou a Cristo e depois, por uma circunstância da vida, você abandonou o Evangelho. Então, hoje, Cristo te quer libertar. Você deva, nesta noite, retornar para a igreja de Cristo Jesus. Então, receber a bênção por herança para a glória eterna. E quem nos chamou, precisamos entender, meus irmãos, que Ele é fiel. A Bíblia, meus irmãos, tem nos orientado a cada dia, e nós devemos ser fiéis a cada dia à palavra do nosso Deus. Seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Meus irmãos, eu gostaria de informar isso aos irmãos e dizer o quanto é importante, que vale a pena anunciar Cristo às novas gerações. Então, meus irmãos, concluindo a mensagem desta noite, as novas gerações devem ser ensinadas a fazer exatamente como Deus ordenou a sua igreja. Grave isso. Pregando o Evangelho às novas gerações, nós temos a certeza que nós vamos ensinar a fazer exatamente o que Deus ordenou à sua igreja. Você faz parte de um povo exclusivo de Deus. Somos um povo, não somos um povo qualquer. Somos especiais para Deus. Você é especial para Deus. Eu sou especial para Deus. A sua família é especial para Deus. A igreja de Cristo Jesus é especial para Deus. A nova geração precisa saber disso. Que eles estão lidando com um povo especial, um povo escolhido, um povo que anuncia a palavra do Senhor. Fazendinha precisa de Jesus. A nova geração já é de Jesus. Crianças, meus irmãos, para Jesus. Crianças de ontem, de hoje, de amanhã. Uma nova geração em nosso bairro. Salva, transformada totalmente por Jesus. O que se espera de uma nova geração? Elas precisam de Jesus. Viva o poder de transformar, anunciando Cristo às novas gerações, e que Deus para tanto nos abençoe nesta noite e nos dê uma semana muito abençoada na sua presença. Amém. Deus nos
do aflito, a esperança é para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança é para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Que pena, acabou o nosso culto. Mas foi muito bom você estar com a gente. Volte sempre. Temos nossos cultos a quarta-feira, domingo pela manhã, escola dominical, e domingo à noite, nosso grande culto de celebração ao nosso Deus. Entre nós sempre haverá um lugar especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Excelente semana para todos. Lembre-se, tudo isso vai passar. Deus é contigo. Tchau.